Fala galera, tudo na paz? Belezinha? Hoje a gente vai falar sobre alguns fatores, Alguns fatores naturais do território brasileiro. Ou seja, nós temos aqui o mapa do território brasileiro, né? Nosso país gigantesco aí, 9 milhões de quilômetros quadrados. E eu botei algumas abreviações para vocês. Vocês podem ver, ó, MPA, MTC, MTA, MEA, MEC. Ou seja, o que significa essas abreviações? Hoje nós vamos falar exclusivamente do fator Do fator climático do Brasil. Nós sabemos, e a classificação que o Brasil recebe de um modo geral, ele é classificado como um Brasil como um país tropical, né? Nós estamos na zona tropical do planeta, ou seja, onde a temperatura ela vai ser Ela vai ser bastante elevada, mas eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha só galera, o Brasil ele é totalmente Totalmente tropical. Aqui só temos clima tropical. Estou errado. Nós teremos fatores climáticos, diversidade. Principalmente, essa diversidade ela vai ser caracterizada pelo tamanho. Ou seja, tamanho gigantesco. Quanto maior for a região, maior será a diversidade. Então, o Brasil, na questão natural, ele é considerado um país das diversidades. Ou seja, dentro do território brasileiro, nós teremos aí vários fatores climáticos. Tropical, equatorial, subtropical, tropical de altitude, tropical litorâneo, ou seja, clima frio. Então nós podemos notar Nós podemos notar diferenças climáticas aí. Outro fator que nós temos, em todas as regiões do planeta, nós teremos aí as famosas massas de ar. O que significa isso, pessoal? Essas massas de ar, elas vão Elas vão direcionar o fator climático de determinadas regiões. Na América do Sul, aonde nós estamos inseridos, o Brasil aí, ele vai ter 5 massas de ar no território brasileiro. Na América do Sul, do modo geral, nós temos 8 massas de ar aí. No Brasil aí, pelo seu tamanho gigantesco, o maior país da América do Sul, nós teremos 5 massas de ar que vão Que vão gerar a dinâmica do fator climático em nosso território e essa diversidade. Vamos identificar as 5 massas de ar aí. Primeiro, pessoal, massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica, ela se forma lá na Patagônia, lá na parte sul, fria. O que ela vai trazer, pessoal? Ela vai ser uma massa polar atlântica, fria e úmida. Ela vai chegar aqui na região sul do nosso território, né? Pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Quando ela chega ao ápice dela, quando ela se torna forte, ela pode chegar na região sudeste e até mesmo na região Na região norte do território brasileiro. Então, quando essa massa de ar se torna fortíssima mesmo, a temperatura tende a cair. Então, quando a gente fala assim, o jornal fala, hoje está chegando uma massa fria lá do sul do Brasil, formado pela massa polar atlântica. Outra massa que nós temos, que vai pegar aqui o litoral da região sudeste, é uma massa tropical atlântica, ou seja, massa tropical atlântica, tropical alta temperatura. Ela vai pegar aí água do oceano e vai gerar Vai gerar bastante chuvas. Então, eu posso afirmar para vocês que essa massa aqui, ela é caracterizada por uma massa quente e úmida, ou seja, ela é bastante elevada e tem bastante chuvas aí. Outra massa de ar que nós temos é a famosa massa equatorial atlântica. Perto da linha do Equador, ela vai se formar no oceano e vai gerar chuvas aonde? Chuvas aqui no litoral da região nordeste do Brasil. MEC, massa equatorial continental. Ou seja, pessoal, o clima equatorial ele é caracterizado por altas temperaturas e também altas temperaturas, bastante chuva. Então, a região norte do território brasileiro, ela vai ser caracterizada por quê, pessoal? Alto índice pluviométrico. O que significa isso? É uma região equatorial. Nessa região nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, né? O maior rio do planeta. Sendo uma região com as temperaturas elevadas e bastante água, nós teremos pessoal? Nós teremos aí bastante chuva nessa região. Massa tropical continental. Ela vai se formar lá na planície do Charco. Aonde que é isso? Divisa do Paraguai e da Bolívia. Ela vai ser uma massa quente e seca. Então nós podemos notar que nós temos aí algumas massas de ar que vão influenciar o fator climático no território brasileiro. Então eu posso afirmar para vocês que nós teremos uma massa de ar
fria, né? Massa polar atlântica, ela vai ser uma massa fria. As outras massas vai ser massa tropical atlântica, massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. Essas três massas aqui, elas vão ser caracterizadas por quê? Quente e úmida. Essas massas aqui, elas vão gerar o quê, pessoal? Elas vão gerar altas temperaturas e vão gerar bastante chuvas. Essa aqui não. Essa aqui que se forma no meio do continente americano, da parte sul, ela vai ser uma massa tropical continental. Ela vai ser caracterizada por uma massa o quê? Uma massa seca e quente. Então nós podemos notar que nós teremos diversidade. E essas diversidades de massas de ar, como eu falei para vocês lá no início, 5 massas de ar, elas vão gerar fatores climáticos de diferença. Como? Região sul, por exemplo, ela não é comparável climaticamente com a região norte do território brasileiro. Nós podemos notar diferenças. Por exemplo, na região sul, nós temos um clima subtropical. O que significa isso? Baixas temperaturas, perto ali do Trópico de Capricórnio, as temperaturas serão menores, principalmente por essa massa aqui. Aí a gente sobe e vai para a região norte do território brasileiro, o que a gente vai ver? Altas temperaturas e bastante chuvas aí. Então, com esses fatores climáticos, com essas 5 massas de ar que nós temos no território brasileiro, o nosso país, no fator climático, ele vai ser o quê? Ele vai ser diverso, nós teremos diversidades aí. Pessoal, eu espero que nessa explicação sobre os fatores climáticos, sobre as massas de ar que rodam aí, passeiam pelo Brasil, vocês tenham entendido, vocês tenham aprendido, e qualquer coisa aí é só perguntar. Beijo do tio Cris!